O Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições municipais do ano passado, foi hackeado, motivo pelo qual o resultado das eleições foi interrompido. Algumas pessoas foram presas, dentre elas um hacker que está preso em Minas Gerais. Eu e minha equipe fomos lá falar com ele, onde ele pôde nos relatar como foi fácil invadir os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. Confira aí. Bom, começando então, Marcos, por favor, poderia nos dizer seu nome? Marcos Roberto Correia da Silva. E onde o senhor se encontra nesse exato momento? Encontro no presídio professor Jaci em Uberlândia, Minas Gerais. Tá, e por que motivo o senhor atribui a sua estadia aqui nesse momento? Porque eu sou um dos que invadiu o sistema do Serasa e vazou 220 milhões de dados da internet. Tá. Para além disso, existe algum tipo de acusação envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral? Existe. E o que o senhor pode nos dizer em relação a isso? Eu posso dizer que eu só estou esperando eles quererem me condenar, né? Porque o ato foi só um protesto, nada de roubar informação, nada de prejudicar ninguém. Mas qual foi o ato em si? Ativismo. Mas o que o senhor fez em relação ao TSE? Invadi o site e passei informações para outra pessoa. E como se deu essa invasão? Essa invasão ocorreu numa string que estava no vulnerável SQL Injection. Uhum. E essa invasão do site se deu também em relação a dados administrativos dos usuários? Todos os usuários, a falha fornece o acesso ao banco de dados. Ao banco? Ao banco de dados. O que tiver armazenamento no banco de dados vai ser tudo capturado. Tá. E o armazenamento nesse sentido é dos eleitores também? Dos eleitores também. E que tipo de dados dos eleitores tem lá? Nome, CPF, voto, RG. Os dados biométricos também? Dados biométricos também. E você conseguiu acesso a tudo isso? Tudo isso. De uma maneira relativamente simples? Sim. Você poderia nos explicar como isso aconteceu? Ela ocorre numa falha que, a gente injeta códigos maliciosos na barra de URL e através desses códigos a gente consegue manipular o site. E puxar nome de usuário e senha de administradores. Perfeito. E houve algum tipo de ataque também à negação de serviço por parte de vocês? Teve também. Ao DDoS? Ao DDoS. A gente juntou, geralmente, se eu não me engano, foi 30 mil máquinas infectadas, montou uma rede zumbi e atacou o DDoS. Tá. O TSE ele admite esses ataques, só que ao mesmo tempo ele afirma que em nada afetariam nem poderiam afetar os sistemas das urnas eletrônicas, a apuração, a segurança e a integridade dos resultados de votação. Isso eles falam com uma certeza categórica, mas ao seu ponto de vista, sua expertise, vendo que quão fácil foi acessar o sistema, o site do TSE, você acredita de fato que é impossível violar a situação do processo eleitoral? Minha base é que tudo conectado à internet é vulnerável. Nos Estados Unidos, numa conferência de hacker lá, chama DEFCON, já comprovaram a existência que existem falhas de cibersegurança na urna eletrônica. Tá. Então, no seu ponto de vista, você, por exemplo, que conseguiu acessar os sistemas administrativos do TSE com relativa facilidade, como eu mesmo disse, conseguiria, com os recursos necessários, o tempo necessário, invadir também o sistema eleitoral? Verdade, conseguiria. E, inclusive, em relação a alteração de voto, alteração de apuração? A manipulação de votos na rede, ela geralmente na hora da votação ela é desligada, mas no automático, quando eles vão contar o voto, ela já é sim ligada, conectada à internet. E quem tiver se ela tiver em algum lugar e alguém tiver também nessa rede, consegue fazer a invasão e daí consegue manipular a votação. Tá. E o TSE também divulgou que tem alguns contratos com a nuvem, né, o Cloud Oracle, inclusive utilizando dessa plataforma para fazer o processo de totalização dos votos, que seria, na verdade,
o processamento de todos os dados das sessões eleitorais e, enfim, a totalização para que depois fosse divulgado. Considerando que esse sistema, inclusive, utiliza-se de recursos de inteligência artificial, né? Você acredita que isso também é uma vulnerabilidade? É uma verdade, isso é vulnerável, sim. Porque se a gente obter o acesso também no iCloud, né? Por exemplo, na nuvem, no backup da nuvem, se for uma engenharia social, a gente consegue sim acessar também. Perfeito. O professor caiu a internet dele também. Tá. Prosseguindo, então. Em relação a esses dados... Sem problemas, professor. Tá. Professor, a gente já fez as perguntas aqui. O Marcos nos disse que ele entende como vulneráveis, inclusive as urnas, e já fez algumas explicações técnicas em relação ao que foi realizado ou não. Bom, primeiro, né, é uma pena, né, que a gente sempre, eu lamento qualquer, né, o fato assim, de uma pessoa com nível de qualificação técnica que você tem acontecer uma coisa dessa, né, e principalmente por ativismo, né, como você mesmo colocou, né. É uma coisa assim que é uma passo que a gente tem aqui no país que normalmente os ativistas, em geral políticos, acabam tendo um certo destaque, apoio, né, população, as pessoas tratam os ativistas de internet, os ativistas técnicos, né, os hackers, praticamente como criminosos, né, unicamente como criminosos, né. É diferente do tratamento que a gente tem no exterior, né, que o hacker ele é reconhecido pela sua competência técnica e tudo mais, e quando ele faz um ativismo, isso é levado em conta. Aqui no Brasil não, eles tratam meramente como se fosse alguém que estivesse roubando, fazendo um desvio de transação bancária, né? Não é o ativismo. O Brasil... O hacker aqui no Brasil praticamente não é reconhecido, né? Nem pela população, nem pelo sistema jurídico, né? Como ativismo em si, né? Simplesmente colocam tudo no mesmo saco, no mesmo balaio, né? Achando que hacker é ladrão de computador ou ladrão virtual e tudo mais. Eles usam a terminologia errada, na verdade. Professor, se puder prosseguir as perguntas, por favor. Sim, certamente. Bom, o primeiro de tudo é a questão do sistema Jedi, né? Se vocês tiveram, quando vocês tiveram os acessos, né, conseguiram dados biométricos e dados eleitores, se vocês chegaram próximo, né, do sistema de alguns subsistemas do TSE que são relacionados à criação do software da urna mesmo, né, que são chamados sistemas Jedi. Você acha que vocês localizaram alguma coisa desse tipo? Não, a gente só conseguiu achar mesmo que estava acessável ao servidor remoto dele. A gente tentou pegar o RDP, né, para fazer a conexão remota, mas no entanto eu mesmo não consegui não. Aí onde que eu consegui o acesso do servidor e repassei para outra pessoa. Houve acesso a algum trecho ou uma parte do sistema de código-fonte da urna, da BIOS ou qualquer outra coisa do gênero? Até então não, código de fonte não. Mas creio que por mim, se nós tivéssemos esperado, ia assim conseguir o acesso, porque tudo é engenharia social. Se a gente deixar uma array ali infectada ali, algum funcionário ia clicar, ia baixar. Porque o elo mais frágil de um sistema é o ser humano. Professor, deixa eu só um adendo, por favor. Então, se vocês não tivessem feito o cyberativismo, tivesse tido intenções maliciosas desde o princípio, e tivesse esperado, né, realmente só entrado ali, não dado nenhum tipo de sinal que vocês estavam dentro, você acredita com bastante certeza que teria acesso a essas informações? Teria. Sem dúvida. Sem dúvida. Tá, pode prosseguir, professor. Ok. Você comentou que vocês tiveram acesso a um poder computacional de mais ou menos 30 mil máquinas para fazer uma ataque de DDoS, né? Verdade. Como é que você deu detalhes essa articulação, participação de mais Assim, não é para falar de ninguém, mas imagino que deve ter tido participação de outros grupos eventualmente, né? Porque como é que se dá assim o acesso, essa articulação para conseguir esse poder computacional enorme para fazer esse tipo de ataque? A gente usou meios para infectar computadores conhecidos como ransomware, para poder
criptografar máquinas, só que a gente manipulou o código, ela não criptografava, ela só fazia virar zumbi, e onde que a gente criou uma botnet através de um IRC e conseguiu, quem tinha acesso no nosso IRC era só administradores, era só pessoas de confiança. Juntou geralmente eu e mais 6 e conseguiu fazer o ataque. Esses 6 todos localizados no Brasil ou no exterior também? Exterior. Ou seja, o sistema, o TSE hoje é vulnerável a ataques de outros países? Outros países. Geralmente Irã também. Geralmente o que, desculpa? Do Irã. Muitas pessoas que eu conheço de lá atacam aqui. É? Perfeito. Professora, pode prosseguir. Você considera assim que no fato de eles terem chegado em você foi uma falha de OPSEC da sua parte, ou você acha que foi denúncia de alguém do seu próprio grupo? Foi OPSEC mesmo, porque em 2019 eu tinha sido preso também, né? Pelo fato que eu invadi o sistema do Exército e a Polícia Civil de Minas Gerais, né? E tinha uma empresa de cibersegurança me investigando também lá de Israel, a Checkpoint. Aí eles conseguiram mexer na OPSEC e me identificaram. Professor? Professor, conferindo aqui em texto, né? Se o outro professor tem algumas perguntas também que eu estou passando algumas coisas para ele. Desculpa perguntar um pouquinho. A dinâmica não estava muito boa porque eu tenho que escrever para o professor e falar com vocês. Não, perfeito, tudo bem. Só uma pergunta, Marcos. Você falou que foi um ataque simples que vocês fizeram. Você sabe quanto tempo mais ou menos vocês passaram planejando esse ataque? Geralmente nunca planejei ataque, pra falar a verdade, é aleatório. Então foi algo... Eu identificar e as pessoas que eu conheço identificar, a gente tenta invadir. Caso contrário, a gente só pula de algo. Porque não foi nem nada planejado a poder... como que eu consigo... Nada mal intencionado, sempre foi ativismo mesmo. Foi até uma coisa hilária, porque em agosto eu saí daqui do presídio, em agosto eu peguei o Senado. Depois o STJ, que o STJ também foi infectado por ransomware. Depois o TSE. Tudo foi um otimismo. Outro professor ele quer saber se tinha falha nos sistemas web, tá? Se vocês conseguiram entrar alguma coisa através do sistema web do TSE. Foi, a falha veio sim na aplicação web do site mesmo. A manipulação foi do banco de dados dele, do site. A gente só escalou privilégios no servidor. Marcos, aqui numa resposta formal do TSE, novamente voltando sobre a questão do processo eleitoral, eles mencionam que a totalização se dá com base em um banco de dados com tabelas de dados, ou seja, tabelas envolvendo ali em quem votou no que, etc e tal, né? Voltando àquilo que você tinha me dito no começo, talvez, se tivesse esperado com um pouco mais de planejamento e vontade de fazer o mal, por assim dizer, né? De efetivamente mexer no processo eleitoral, vocês conseguiriam, por exemplo, inserir tabelas com dados alterados? Verdade. Conseguiria sim. A gente está acessando o MySQL, que é o PHP MyAdmin. Ele já é um banco de dados. Se a gente quiser criar tabela, nome de banco de dados, a gente acrescentaria assim, manipularia todinho. Não só no banco de dados dos usuários, mas no banco de dados dos votos também. Central também. Setor central. Mesmo ele durante o processo eleitoral, e aí eles mencionam que eles estão, os servidores do processo eleitoral ficam offline durante o final de semana da eleição. Mas você poderia então, por exemplo, plantar isso antes e só esperar? Só esperar, sim. Porque a gente já tinha acesso ao servidor, né? A gente não saberia quem ganhou, mas podia manipular só. Em que sentido? Você poderia, por exemplo, já incluir votos para um determinado candidato? Verdade. Porque ele já no nome da tabela ia ter o nome da pessoa ali, que já tinha. A gente só ia achar a numeração de votos e conseguir mesmo. Perfeito. Professor? Bom, ter uma eventual alteração, né, no sistema de totalização é uma coisa assim que é fácil de auditar para o TSE depois, né, porque a gente verifica com os TREs locais e com o boletim de urna, né, então não é assim um ataque
vencedor, e depois disso vai ter que fazer uma auditoria em cada TRE para poder falar quem é o próximo vencedor, né? Então isso vai causar, obviamente, uma série de problemas e desconfiança por parte do eleitorado. Então é sim uma possibilidade de ataque séria, né? Eu estive lá, né? A gente já visitou as salas cofre e tudo mais, né? Então o que se passa para a população é que é tudo super seguro, né? Então o ataque realmente desse tipo, né? Nesse nível de escalada, né? É uma coisa bastante preocupante, sim, com certeza. Sim, o governo ele só quer esconder as coisas, na verdade, né? Porque de trás mesmo rola muita sujeira, entendeu? Esse ataque foi tão simples, não sei como que eles teve que parar o servidor. Foi muito simples. Uma falha de um site causou todo um roliço. Professor, tem mais alguma pergunta? Não, acho que por aqui, deixa eu só verificar se o professor ele administra CPF, né? Ele quer ver competições internacionais que entra no flag. Deixa eu ver se tem uma outra questãozinha aqui, mas eu acho que ele está satisfeito, sim. Professor, vamos focar aqui na questão eleitoral. Qualquer coisa vocês continuam numa outra discussão, pode ser? Pode ser. Quanto à situação eleitoral, satisfeitos? Sim. Tá, vamos encerrar aqui o vídeo. Marcos, então só no final declara, por favor, que o senhor concordou com a exibição desse vídeo, com a gravação, Sim. inclusive sem a presença do seu advogado, Sem presença do meu advogado. tal qual declarado nos instrumentos aqui. Isso? Perfeito. Vamos encerrar.